sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória ao Senhor. Vamos juntos salmodiar a Deus no nosso louvor com o Salmo 119, do versículo 17 ao 24. Salmo 119, 17 a 24. Glória a Deus. Oremos juntos ao Senhor. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia. Glória a Deus. No versículo que nós vamos meditar hoje, do Salmo 119, a palavra de Deus recebe o nome de, repita, mandamentos. Em muitos destes versículos, desses 176 versículos do Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus, em muitos deles, a palavra de Deus será chamada de mandamentos. Quando nós ouvimos a palavra mandamentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus nos 2 tabletes de pedra que Deus mandou Moisés fazer, construir, para que fossem ali escritos pelo próprio dedo de Deus. No entanto, mandamentos de Deus extrapola os 10 mandamentos, porque quando se fala de mandamentos, então estamos se referindo mandamentos como uma definição de toda a palavra de Deus, todas as ordens de Deus, todas as ordenanças de Deus, que aliás no hebraico, mitzvah é uma palavra feminina, traduzida para mandamento. Mitzvah não é uma palavra masculina, é uma palavra feminina que significa ordem ou ordenança. E no plural, mandamentos, mitzvot, ordens ou ordenanças, no feminino. Em português ficou masculino, porque mandamentos é masculino, mas no hebraico é uma palavra feminina. Ordens ou ordenanças. O nosso Deus dá ordens. Ordens que não podem ser desobedecidas. E quem pensa que pode desobedecer, quem pensa que é livre para desobedecer, está enganado por Satanás, o pai da mentira. E por desobedecerem, essa palavra pesa sobre eles justa condenação. A humanidade se divide entre salvos e condenados. A maioria, condenados. Maioria esmagadora, condenados. E esses condenados estão debaixo da palavra, sendo esmagados pelo peso da justa condenação que essa palavra imprime sobre os desobedientes, sobre os filhos da desobediência, como são chamados na Bíblia.
Os poucos escolhidos, que Jesus disse em Mateus 22:14, são os salvos que ele tirou de debaixo da palavra, debaixo do peso da condenação, e os colocou sobre a palavra, para serem edificados sobre a palavra, sobre a rocha. E para esses que ele chamou de minha igreja, ele disse: sobre esta pedra, em cima dela, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Por minha causa estarão divididos. Por causa de Jesus, por causa da palavra, a espada que ele veio trazer é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que divide a humanidade nesses dois grupos, quantitativamente diferentes. Maior é o número dos condenados, menor é o número dos salvos. E eles são divididos pela palavra de Deus. A palavra de Deus está aí, ninguém tira dela o seu poder, ninguém escapa da palavra de Deus. E a palavra de Deus estabelece os únicos dois estados espirituais existentes: estado de condenação para os que estão debaixo da palavra, e estado de salvação para os que estão sendo edificados sobre a palavra, sobre a rocha. Essa é a realidade na qual todos os seres humanos se encontram envolvidos. Ninguém escapa da palavra de Deus. Ou está sendo edificado sobre ela para salvação, ou está debaixo dela, pesando, recebendo o peso da sua condenação. Porque Deus dá ordens, porque ordem faz parte da santidade de Deus. Santidade não aceita desordem. O que trouxe desordem para o mundo e para a humanidade foi o pecado. As pessoas são desordeiras, vivem uma vida desordenada, porque estão em pecado e, portanto, debaixo de condenação. Deus é um Deus de ordem. As ordens que Deus dá na palavra coloca a nossa vida em equilíbrio, ordena a nossa vida, equilibra a nossa vida em todos os sentidos, até no sentido físico, material, como no sentido mental, emocional, volitivo e principalmente espiritual. A palavra de Deus é a base, é o fundamento sobre o qual a nossa vida é bem edificada, observando essa palavra, obedecendo as ordens que Deus deu, porque essas ordens não podem ser negligenciadas. E Jesus declarou no Sermão da Montanha, né, nenhuma das ordens de Deus pode ser negligenciada. Nem, ele usou ali duas letras do alfabeto, uma consoante do alfabeto hebraico e uma vogal das vogais hebraicas. Nenhum hirig e nenhum iod. Nenhum hirig e nenhum iod. O hirig é a letra I em hebraico, que é a menor letra. Sabe por quê? Porque ela é só um ponto, igual o nosso ponto final, ela é só um ponto. É a letra hirig. E o iod é uma aspa, é a menor de todas as consoantes. Com isso, Jesus quis dizer que aquele que desobedecer ao menor que seja desses mandamentos, cai em condenação. Cuidado, porque a mente decaída
A alma decaída fica dando desculpinhas para você. Não, pecados graves você não pode cometer, mas pecadinhos não tem problema. Deus não leva isso em consideração. Saiba que Ele leva. A tua mente está te enganando e está sendo uma aliada de Satanás na sua vida. Os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, seja das menores ordens, seja dos menores mandamentos, até os maiores, todos eles foram determinados por Deus para serem obedecidos radicalmente. No céu não entram desobedientes. Por isso que Jesus é o nosso modelo. Por isso que até agora, como está escrito em João capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E por que Jesus é o único homem no céu? Porque enquanto homem na terra, Ele foi obediente em tudo ao Pai, até a morte e morte de cruz. Nem sequer uma mentira, como eu já ouvi crentes falando, pastor, não pode nem uma mentira para o gasto? Eu já vi crentes vir me perguntar isso, cara de pau. Quase que eu comprei um óleo de peroba para passar na cara. Nenhuma mentira saiu da boca de Jesus, porque Ele próprio disse: eu sou a verdade. E por ser então obediente até a morte, morte de cruz, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E quando Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao céu do mesmo jeito que eu vim, senão do mesmo jeito que eu vim, obedecendo em tudo ao Pai, sendo obedientes em tudo ao Pai. Mandamentos, ordens foram prescritas para serem obedecidas. Ah, mas tem coisa que é difícil de obedecer, principalmente aquelas que você acha mais difícil, as que você tem que levar em consideração na sua total obediência. Porque quando você obedece ao que é mais difícil, tem gente que para obedecer, por exemplo, a Deus, tem que perder até status quo na sociedade. Tem que perder até vantagens monetárias, financeiras. Mas ele prefere Deus do que o dinheiro. Porque quem preferir o dinheiro, então que o dinheiro o salve. O dinheiro pode te salvar? A riqueza pode te salvar? Deus coloca muita gente em xeque quando vê que essas pessoas têm amor ao dinheiro, se elas são capazes de renunciar a isso por amor ao Senhor. Porque se não for, é inferno e lago de fogo e de enxofre. Obedecer em tudo, especialmente quando for mais difícil. Porque quando você obedece aquilo que é mais difícil para você obedecer, a sua santificação acontece de maneira poderosa na sua alma, na sua vida. Se você fica como aqueles crentes hipócritas, que ficam obedecendo só aquilo que eles acham mais fácil, tá? E não obedece aquilo que é difícil, a alma deles não é tratada. A santificação deles não acontece. Entra ano, sai ano, e eles não são santificados. E aí, sem santificação, vocês já sabem.
sem exceção. Alguém pensa, mas Deus vai ser misericordioso. Deus já foi misericordioso. Nos dando o seu Filho, Ele já fez isso. Nos dando o Espírito Santo, Ele já fez isso. E é em Jesus e no Espírito Santo que recebemos poder espiritual e capacidade espiritual para obedecer a sua palavra. Agora, quem não obedece à palavra, não vai haver mais misericórdia, porque a máxima misericórdia já foi dada, e quem não obedece, desonrou toda a misericórdia que Deus teve para com ele. Deus é coisa séria, irmãos. A palavra de Deus é coisa séria. Não se brinca com essas coisas. Deus quer ver atitude de verdadeiros filhos de Deus em tudo o que diz respeito à nossa vida nessa terra. Ainda que levemos aparentes prejuízos materiais, físicos, financeiros, emocionais, não importa. Não podemos levar prejuízos eternos. Porque a eternidade é muito grande. O tempinho de vida aqui nessa terra, embora mal chegue a 100 anos, é nada. Portanto, pare de querer, enganado por Satanás e por sua alma, ficar negociando a sua salvação. Ah, Senhor, isso eu não vou fazer não, porque eu não consigo, então eu espero na tua misericórdia. A misericórdia foi dada para você conseguir, para te fortalecer e você conseguir. O céu é para aqueles que conseguem. Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam o conquistam. Esse esforço é a santificação. Não brinque com Deus nessa questão da santificação, porque aqui está a grande diferença entre ser chamado e ser eleito. Os chamados vão perder a salvação. Os verdadeiros eleitos não perdem por nada a salvação, porque não a negociam, nem diante do menor dos mandamentos. Obedecem. Deus mandou, a gente obedece. Diga, Deus mandou, eu obedeço. E pronto. Sem fazer nenhum questionamento. Sem nenhum mais e isso, mais e aquilo, mais e daí o que vai acontecer comigo, mais e... Não tem mais. Para filhos de Deus não tem mais. Não tem mais, tem obediência inquestionável, irrestrita, incondicional e total. É isso a vontade de Deus para a nossa vida. Muito bem, mandamentos. A palavra de Deus é chamada de mandamentos, é chamada de ordens, chamada de ordenanças, porque Deus é um Deus de decência e ordem. Nesse parágrafo que nós lemos, do 17 ao 24, hoje nós vamos para o versículo 21, cujo título é, diga, Resistindo soberbos. No nosso grupo do WhatsApp eu coloquei hoje lá assim, o tema da nossa congregação de hoje é: quando você vê alguém resistindo a Deus, ou resistindo à palavra de Deus, isso é só uma aparência. Na verdade, é Deus que está resistindo a essa pessoa porque é um soberbo. Deus não dá salvação a soberbos.
Por isso que está escrito: Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Aonde está a salvação? Na graça. Ele dá graça aos humildes. Por isso, como nosso Salvador, Jesus veio ao mundo também como mestre de humildade. Mateus 11, ele disse: aprendei de mim. Olha, um dos mandamentos, isso aqui é uma ordem, é uma das ordens, um dos mandamentos. Temos na palavra de Deus, da boca de Jesus, esse mandamento: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe que descanso é esse? Esse descanso é salvação. Porque os condenados não terão descanso por toda a eternidade. Os salvos terão descanso, entrarão no descanso do Senhor por toda a eternidade. Porque aprenderam, obedeceram a Ele e aprenderam com Ele a ser mansos e humildes de coração. Porque os soberbos Deus resiste. Deus odeia toda espécie de soberba, de orgulho, de prepotência, de arrogância. Deus odeia essas coisas. Deus abomina essas coisas. Ele não quer vê-las em nenhum dos seus filhos e filhas. Amém? Deus resistindo os soberbos. Então, o versículo 21 aqui na nossa Bíblia em português está escrito assim: o salmista orou a Deus dizendo: increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Repitam. Muito bem. Em hebraico tem uma pequena mudança, porque o que aqui nós vemos como um adjetivo, malditos, em hebraico é um verbo, é o verbo amaldiçoar. Nós vamos ver como que esse verbo se encaixa. Em hebraico está escrito da seguinte forma, né? Ga'arta zedim arurim hashogim mimitzvoteira. Isso que eu falei em hebraico, né? Em letras portuguesas fica assim, ó, ver cada palavra. Primeiro lá em cima diga Ga'arta. Essa palavra Ga'arta, que foi traduzida aqui por increpaste, né? Que palavra difícil, né? Increpaste. Increpaste é repreendeste, tá? Aqui é o verbo Ga'arta, é o verbo repreender. Então ele está dizendo repreendestes. Segunda palavra, diga zedim. De novo, zedim. Zedim é o plural de zed. Zed é soberbo, zedim é soberbos, tá? Então os soberbos são os azedinhos, né? Azedinhos. Repreendestes os azedinhos, repreendestes os soberbos. Na verdade, aquele verbo lá, ga'arta, ele está em hebraico em um tempo que vale para, em português ele vale para 3 tempos, dependendo do contexto. Ele vale para o passado, como está escrito aqui, no passado, increpaste, no passado, repreendeste, mas ele vale também para o presente, repreendes, e vale para o futuro, repreenderás. Esse verbo em hebraico vale para os 3 tempos, vale para o passado, para o presente e para o futuro. Esse é um dos elementos aí importantes na gramática hebraica, já que o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico, então ele está escrito dentro dessa conotação gramatical hebraica. Então esse verbo repreender ali vale repreendeste os soberbos, vale repreendes os soberbos e repreenderás os soberbos.
Ou seja, Deus já repreendeu os soberbos do passado, Deus repreende hoje os soberbos do presente, e Deus repreenderá eternamente os soberbos que estiverem lá no lago de fogo e de enxofre, sofrendo eterna repreensão e furor e justa ira de Deus. É isso que o Ga'artá significa. Então, Ga'artá, Zedim, agora a terceira palavra, diga Arurim. Arurim, que foi aqui traduzido por malditos, na verdade, em hebraico é um verbo, é o verbo amaldiçoar. Então, repreendes os soberbos, aqueles que foram amaldiçoados. Aqueles que foram amaldiçoados. Sabe quem são aqueles que foram? E esse verbo aí, ele está realmente agora, ele é um particípio passado no hebraico, particípio passado. Eles foram amaldiçoados lá no passado. Por quê? Porque são todos quantos não foram escolhidos e predestinados por Deus para a salvação. Eles já foram amaldiçoados com eterna e justa condenação. São pessoas que não serão salvas e que, se experimentarem salvação aqui na terra, vão perdê-la, porque estarão dentro do grupo dos muitos chamados e não dos poucos escolhidos. São pessoas que na Bíblia em português foram chamados logo de malditos, porque Deus os amaldiçoou para sempre. Essa maldição não será quebrada. Eles já foram concebidos, gerados, nascidos em estado de maldição, viverão em estado de maldição, morrerão em estado de maldição e viverão eternamente no lago de fogo e de enxofre em estado de maldição. A maioria das pessoas do mundo são amaldiçoadas, são malditas, porque elas carregam a maldição de Adão e não serão libertas desta maldição. Isso é muito forte, tá? Então, Ga'artá, Zedim, Arurim, repreendes os soberbos, os que foram amaldiçoados. Quarta palavra, diga Hashogim. Hashogim é o verbo desviar, como está em português aqui, os que se desviam, tá? Os que se desviam, e aqui é um verbo no particípio presente, os que se desviam. No presente momento de suas vidas, em tudo que fazem, em tudo que pensam, em tudo que agem, em tudo que falam, tudo isso eles fazem de maneira desviada da palavra, de maneira diferente do que a palavra ordena. Isso é os desviados. Antigamente, nas igrejas evangélicas, se falava que o desviado é aquele que não está vindo na igreja, não está vindo no culto. Não, tem muita gente desviada dentro dos cultos, dentro das igrejas, inclusive pastores desviados pastoreando igrejas, cegos guiando cegos. São muitos desviados. Estar desviado não é estar simplesmente fora, não participando da congregação. Estar desviado é estar vivendo a sua vida fora dos mandamentos de Deus, fora das ordens de Deus, vivendo a sua vida em estado constante de desobediência a Deus, ou praticando atos de desobediência a Deus, porque toda desobediência é rebeldia contra Deus. E todas essas pessoas debaixo do pecado vivem em estado de rebeldia contra Deus e contra a sua palavra, inutilmente, porque eles não escapam dela. A condenação continua pesando sobre eles. Então, tu repreendes os soberbos, os que foram amaldiçoados,
e que se desviam. Última palavra ali, grandinha, ficou? Repita, mimitzvoteira. Por que começa com mimi? O primeiro mi é dos, é uma preposição que traduzida para o português pode ser de, do, da, dos, das. Aqui é dos. E o segundo mi faz parte de mandamentos. Mitzvoteira, teus mandamentos. Mandamentos teus. Mimitzvoteira, dos teus mandamentos. Conforme está aqui direitinho também em português. Então, a única diferença aqui do hebraico para o português foram aqui os malditos, que na verdade em hebraico não é um adjetivo, mas um verbo no particípio passado, que fica então o texto em português assim, ó. Tu repreendes, o salmista está falando com Deus, diz, tu repreendes os arrogantes. A mesma palavra para zedim pode ser soberbos e pode ser arrogantes. Os que foram amaldiçoados, os que se desviam dos teus mandamentos. Leiam vocês como está ali agora. A gente ouve a palavra arrogantes e às vezes não pensa no que ela significa. Existe o verbo arrogar. Arrogar é o que fazem os arrogantes. Arrogar é chamar para si alguma coisa. Chamar para si alguma coisa que você pensa que é o seu direito, tá? Chamar para si alguma coisa que você pensa que é o seu direito, mas não é. Mas não é. Tá? Mas não é. Os golpistas que estavam em Brasília semana passada, eles mesmos falaram lá eles mesmos se gravaram falando assim: o poder é nosso, porque o poder emana do povo, por isso nós estamos conquistando esse lugar. São arrogantes, arrogando para si mesmos alguma coisa que não é deles. Nenhum poder emana do povo, todo poder emana de Deus. E quem se levanta contra isso, se levanta contra Deus. Dura coisa é se levantar contra Deus. Não é só contra homens, é contra Deus. Não é homens que derrubam reis e levantam reis. Daniel disse isso em Daniel capítulo 2. É Deus quem levanta autoridades e Deus é quem derruba autoridades. Não é o povo. E quando o povo pensa que é ele, esse povo é uma cambada de soberbos e de arrogantes que estão arrogando, chamando para si mesmos uma autoridade, um poder que eles não possuem, que eles não têm. O arrogante faz isso. Ele quer se impor diante dos outros, como se ele tivesse um poder que ele não tem, como se tivesse uma autoridade que ele não tem, como se tivesse um direito que ele não tem. Isso é o arrogante, que é a mesma coisa do soberbo, tá? É a mesma coisa do soberbo. Deus resiste a essas pessoas. Muito bem. Então o salmista diz: tu repreendes os arrogantes, né? Então tem 3 palavrinhas aqui em hebraico, né? Que se você quiser aprender a xingar em hebraico, pode fazer. Zedim, Arurim, Hashogim. Zedim, Arurim, Hashogim. São 3 palavras em hebraico. Se você quiser aprender a xingar em hebraico, biblicamente, é desse jeito, tá? Zedim, Arurim, Hashogim. Zedim, os soberbos ou arrogantes. Arurim, os que foram amaldiçoados ou malditos. Hashogim, os que se desviam, os desviados. Desviados da palavra, desviados dos mandamentos de Deus. Aleluia. Muito bem, amados. O que esse versículo ainda, depois de toda essa base que nós demos, né, traz para nós nos dias de hoje? Bom, Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram.
e carecem da glória de Deus. Na verdade, esses pecados, o pecado de Adão, a soberba da vida, a arrogância que acompanha esse pecado, e tendências de se desviar da palavra, dos mandamentos de Deus, são coisas com as quais todo mundo vem ao mundo, todo mundo nasce. Então, a priori, nesse ponto, todos são iguais perante Deus, porque todos são pecadores, e todos, como disse o rei Davi de si mesmo, mas vale para todos nós, vale para toda a humanidade, no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos vêm ao mundo concebidos, gerados, nascidos em pecado. Foi por esta causa que Jesus invalidou o primeiro nascimento para a salvação. Quando ele disse em João capítulo 3, para o sacerdote Nicodemos, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no céu. Para entrar no céu tem que ter um novo nascimento, porque o primeiro nascimento não é válido para a salvação, porque no primeiro nascimento todos estão em pecado, sem exceção. Tá? Então o bebezinho que nasceu pode ser o mais bonitinho possível, tá? Bilu, bilu, teteia. Mas é um pecador que veio ao mundo em estado de condenação. Biblicamente, nós temos uma coisa explícita e uma coisa implícita. Não vou falar a implícita, vou falar só a explícita. O que nós temos explícito na palavra de Deus é: pega a criança enquanto ela ainda é criança e ensina para ela a palavra de Deus. Pai e mãe, pega o teu filho que ainda é criança e aplica o mandamento que Deus deu em Deuteronômio capítulo 6. E inculca nesse filho, inculca nessa filha a palavra de Deus, falando dela com esse filho, com essa filha, todos os dias, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Quer que uma criança venha a ser salva? Explicitamente, é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina de outra forma. Explicitamente, é assim que a Bíblia ensina. Uma vez eu estava dando uma aula sobre isso, num outro seminário, onde eu dou aulas, né? E um aluno levantou a mão, né, e fez uma pergunta justa. Perguntou assim: o meu pastor declarou assim, o pastor dele, né, falou na igreja, né, que todas as crianças, só por serem crianças, já estão salvas. Toda criança, só por ser criança, já está salva. Porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isso é uma heresia. A Bíblia não ensina a doutrina de salvação infantil automática. De só por ser criança já está salvo, só porque é criança já está salvo. E aí entra na doutrina católica. A doutrina católica tem a doutrina, a Igreja Católica tem a doutrina da inocência das crianças. Se toda criança, como Davi, no Salmo 51:1,
foi concebida, gerada e nascida em pecado, aonde está a inocência? Se as crianças já nascessem salvas, sabe o que era melhor fazer? Matar todas elas, antes que cresçam e percam a salvação. Antes que cresçam e percam a salvação. É uma incoerência, essa doutrina é falsa. Mateus capítulo 18, foi quando Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Ele não se referiu a todas as crianças. Aquele texto de Mateus 18 não é um texto soteriológico, não é um texto falando sobre salvação, é um texto eclesiológico, é um texto falando sobre igreja. E Jesus se refere ali, e depois ele explica isso no mesmo texto, a esses pequeninos que creem em mim. Pequeninos que creem em mim. Ele está falando de crianças crentes, de crianças convertidas, de crianças que foram convertidas porque seus pais obedeceram Deuteronômio 6 e inculcaram nelas a palavra de Deus. E aí elas estão debaixo da promessa infalível de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando ela for velha, não se desviará. Não se desviará, não, Rashogim, não se desviará desse caminho. Então, essa é a pregação bíblica explícita na Escritura sobre salvação de crianças. Fora isso, na Bíblia você não vai encontrar nada. Se a criança morreu no ventre, morreu logo após o nascimento, antes de poder entender alguma coisa, a Bíblia não fala nada. Não, se alguém disser que a Bíblia fala, está mentindo. E se alguém criar doutrina em cima do que a Bíblia não fala, também está mentindo. Aleluia. Agora tem algo implícito que eu não vou falar com vocês, vou deixar vocês curiosos, vão estudar. Vão estudar a Bíblia, mas e ler também as coisas saber ler as coisas que estão implícitas na palavra de Deus. Que maldade, hein? Glória a Deus. Muito bem. Continuando então. Então, a priori, todos vêm ao mundo em estado de pecado. E o salário do pecado é a morte, não é vida eterna, é condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Então, todos vêm ao mundo desse jeito. Portanto, a priori, não há diferença nenhuma entre toda a humanidade, porque todos são pecadores e vêm ao mundo sendo pecadores. Como ocorre a obra da salvação? Em primeiro lugar, a obra da salvação em Cristo ocorre, primeiro, pela ministração do perdão de Deus sobre os que são salvos. Os que são salvos são perdoados. Perdoados por terem sido concebidos, gerados e nascidos em pecado. Os que recebem salvação são perdoados. O perdão não significa sustar o castigo. Aprenda isso. Não existe pecado sem castigo. Todo pecado é castigado. Os que não são salvos terão seus pecados castigados neles mesmos. E os salvos têm os seus pecados castigados em Jesus.
como está no cântico, no hino da harpa cristã, né? Eu vi os meus pecados, foi lá na cruz, né? Foi na cruz que eu vi os meus pecados, meu pecado castigado em Jesus. Nós não somos salvos porque Deus, vou perdoar o seu pecado, deixa isso para lá. Não, para Deus não tem esse negócio de deixa isso para lá. Todo pecado tem que ser justamente castigado. E por isso que a salvação só é possível para nós, porque nossos pecados foram castigados em Jesus. Jesus recebeu o castigo no nosso lugar. Isso não traz para você preocupação de continuar pecando? Vou continuar pecando porque Jesus já perdoou mesmo, Jesus já levou o castigo mesmo. Se você pensar desse jeito, você é um hipócrita e vai para o inferno com a sua hipocrisia. Diante do tão grande sacrifício de Jesus, nós temos que trazer o nosso maior sacrifício, que é santificar as nossas vidas e obedecer uma das ordens que Jesus deu, não só para uma mulher, mas vale para todo convertido: vai e não peques mais. Porque todo pecado que você comete, se você se declara salvo em Cristo Jesus, você está acrescentando dores lá na crucificação de Jesus. Quando você peca, você está batendo em Jesus. Quando você peca, você está açoitando Jesus. Quando você peca, você está crucificando Jesus. Quando você peca, você está enfiando uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Quando você peca, você está enfiando uma lança no coração de Jesus. Quem verdadeiramente é eleito de Deus não quer mais pecar. E não é por motivos A, B ou C, é por um único motivo que José falou para a mulher do Potifar lá em Gênesis: não pecarei contra o meu Deus. Todo pecado é contra Deus. Mesmo que seja contra uma pessoa, é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Porque Deus mandou a gente não pecar contra as pessoas, mandou a gente amar as pessoas e não pecar contra elas. Todo pecado é contra Deus. E você só tem perdão porque o seu pecado foi castigado em Jesus. E quando isso acontece, você não deixa de ser automaticamente um pecador. Você passa a ser um outro tipo de pecador. Os que não são salvos são pecadores condenados. Os que são salvos são pecadores justificados. Pecadores que receberam o perdão de Deus para, de hora em diante, trabalhar arduamente na sua santificação. Por que pecadores justificados? Por que esses justificados continuam sendo pecadores? Porque o pecado continua morando neles. Paulo confessou isso de si mesmo em Romanos capítulo 7. O pecado habita em mim. Eu sei que o pecado habita em mim. A tendência para a soberba, para o orgulho, habita em você. Quando alguma coisa mexe com seus brios, você fica logo cheio de esquema. Sabe o que é isso? Soberba, orgulho, arrogância. Tem que santificar isso. Santificar isso com o aprendizado da humildade. E o aprendizado da humildade é por meio da humilhação.
A humilhação. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Foi isso que Jesus fez. Jesus na terra como homem foi para nós modelo de quem se humilha e não de quem se exalta. Está cheio de azedinho por aí se exaltando. E no meio evangélico, uns 43 anos de heresias que as igrejas evangélicas sofreram, o falso evangelho que pregaram é um evangelho de autoexaltação, onde cada um quer se exaltar, se engrandecer. O verdadeiro evangelho é de humilhação, para aprender a humildade. Só pela humilhação aprendemos a humildade. Então, somos pecadores justificados? Justificados sim, mas ainda pecadores, porque o pecado habita em nós. Tem soberba em nós que tem que ser apagada, que tem que ser santificada. E se tem ainda pecado em nós, é porque nós ainda trazemos os traços da maldição de Adão. Fomos abençoados com tão grande salvação, mas ainda trazemos os traços, os resquícios, as cinzas da maldição do pecado, da maldição de Adão, porque nós temos todas as tendências inerentes na nossa alma, nos levando para nos desviar da verdade, nos desviar da palavra. Todos temos a tendência de nos desviar, e de tudo isso temos que nos santificar dia a dia. E essa santificação tem a sua base aqui na palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, sabendo disso, o salmista no Salmo número 1 diz que o homem de Deus é aquele que medita de dia e de noite na sua palavra. E nós lemos aqui também, né, nos textos que nós já passamos pelo versículo 11 do Salmo 119, onde o salmista orou assim, ó: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então tem a pergunta assim: é possível viver sem pecar? E tem a segunda pergunta: é possível viver sem pecado? São duas perguntas diferentes, hein? É possível viver sem pecar? Sim. Senão Jesus não mandava, vai e não peques mais. Se Ele mandou, vai e não peques mais, é porque é possível viver sem pecar. É possível viver sem pecado? Não. O pecado habita em nós até a morte. Por isso, Hebreus 12:4 está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, até a morte. Por isso que a salvação foi condicionada por Jesus à perseverança. Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Perseverar na sua santificação, perseverar na luta contra o seu pecado. Não temos que lutar contra o pecado dos outros. Não é o pecado dos outros que nos condena, é o nosso. Não é o pecado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus sogros, sogra. Não é pecado do seu pastor, não é pecado de ninguém aqui da igreja que te leva para o inferno. Quem te leva para o inferno, quem pode te levar para o inferno é o teu pecado.
Como Deus disse a Caim em Gênesis 4, olha, o teu desejo será contra ti, e o teu dever é dominar sobre ele. Se você fizer isso, poderá ser restaurado. Mas Caim não conseguiu. Se rendeu ao seu desejo e matou o seu irmão. O seu desejo da sua alma, desviado de Deus, trabalha contra ti. E por isso que Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Para quê? Para não pecar mais contra o Senhor. E embora o pecado esteja habitando em mim, eu não o pratico mais de forma alguma. E aí eu vou mantendo a minha carne, o meu ego na cruz. É a minha chance de ser como Jesus, obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus te dará a coroa da vida. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.